Nós descobrimos que a vontade de Deus, ela é sempre perfeita. Nós descobrimos que a vontade de Deus, tudo aquilo que Ele faz, é perfeito. E nós vamos ver que quando nós fazemos a vontade de Deus, então nós podemos compreender que a alegria, a verdadeira felicidade está em fazer aquilo que Deus quer que façamos. A família, o pai, a mãe, os filhos, esse é o propósito para o qual Deus nos criou. Foi a primeira coisa ali, a célula máter da sociedade, a família. E nós estamos vendo aí leis passando, como, por exemplo, na Suécia. Na Suécia, nós já vimos que os pais, a mulher já está sendo obrigada a trabalhar fora, as crianças já são levadas a partir dos 3 meses de idade, são criadas pelo governo, pelas creches do governo. E isso tem aumentado o quê? A depressão, tem aumentado os divórcios, a pessoa fica sem estímulo, suicídio aumenta, porque as pessoas vão perdendo o rumo, o foco que é tão simples. E estávamos vendo notícias de uma família que levou 9 meses de prisão porque com 4 filhos, são uma família de cristãos, criando os filhos de acordo com a palavra de Deus, orientando. E a palavra de Deus fala sobre a correção com sabedoria nos nossos filhos. E o que aconteceu com essa família? Eles disseram, sim, nós corrigimos nossos filhos de acordo com a Bíblia. Corrigimos com palmadas, sim, usamos a varinha nos nossos filhos. 9 meses de prisão e o governo tomou as crianças deles. Então, são coisas que estão acontecendo na Espanha, em Londres, na Inglaterra. Então, assistentes sociais entram na casa para verificar se tem alimentos, se estão cuidando direito das crianças e perguntam aos pequeninos de 3, 4 anos, sua mãe já te deu um beliscão, sua mãe já te deu uma palmada, procuram alguma marca nas crianças e tiram as crianças do convívio. Então, nós vemos que estas coisas, hoje nós estamos tendo assim uma sociedade meio perdida, os jovens meio perdidos. Na própria Londres há muita revolta dos jovens, dos adolescentes, e os pais, a criança, o jovem com 16 anos já sai de casa, eles já mandam embora, se vira, cuida da sua vida. Então cria uma revolta no coração dos jovens, entram nas gangues, drogas, depressão, bebida, alcoolismo. É o que tem acontecido. Ao contrário da sociedade ou do grupo que busca o Senhor. Quando se busca o Senhor, a família, ao aconchego, ao amor, isso é muito importante. Nós temos de orar. Orar mesmo pelas famílias, orar pelas crianças, orar pelo nosso país. Orar. Este é o tempo. Então, o que orar? Como orar? Não é, Suzy? Como nós vamos orar? De acordo com a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós muitas vezes oramos e não recebemos porque pedimos mal para gastarmos com os nossos próprios deleites. Como é importante a gente saber o como orar, o pelo que orar, né? Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente ora de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo, a gente tem uma certeza de que aquela oração vai ser ouvida e respondida. Por exemplo, a Bíblia nos diz: o bispo seja marido de uma só mulher, saiba governar bem a sua casa, tenha seus filhos, né, sob seu controle. É um versículo que fala sobre os pastores, os líderes da igreja. Se nós lemos esse versículo e nós começamos a orar com esses princípios, se nós começamos a orar, Senhor, por favor, que os pastores da minha igreja não sejam dados ao vinho, sejam maridos de uma só esposa, saibam governar bem a casa, cuida do meu pastor, que ele ame a esposa dele, que eles tenham um relacionamento seguro, maduro. Se nós orássemos enquanto igreja por todos os pastores do Brasil e do mundo, cobrindo a vida deles assim, com certeza nós teríamos tão poucos escândalos, nós teríamos a certeza, a segurança de que o pastoreio seria tão bem feito. Os pastores, os líderes, os governantes precisam de uma cobertura que a igreja dá através da oração. E o benefício é para a própria igreja. Quando nós aprendemos a orar de acordo com a palavra de Deus,
todos nós recebemos do próprio Deus e dessa oração um regozijo pessoal, né? Aquela bênção atinge diretamente a nossa própria vida. Então, nós oramos como? Nós oramos a Deus em nome de Jesus. A gente tem essa liberdade. Deus, Ele mandou Jesus para nós, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. E a gente tem liberdade de chegar direto diante do trono do Pai e falar: Pai, olha o que eu preciso. Mas a gente não tem essa moral toda de falar: eu estou te pedindo, Deus, faz isso para mim porque eu estou querendo. Nós nos chegamos a Deus em nome de Jesus, porque um dia Ele nos permitiu isso, né? Quem Deus ouve, em outras palavras, é Jesus. Sim. Né? Ele tem crédito. Ele quer ver Jesus em nós. Então, nós nos apropriamos do nome de Jesus para nos chegarmos diante de Deus. E isso é maravilhoso, porque nós temos esse caminho curto, direto ao trono da graça, e nós temos essa liberdade de falar com Ele aquilo que está no nosso coração, de chorar, de contar as nossas tristezas, as nossas alegrias, de compartilhar com Deus o que se passa na nossa mente e de pedir ao Senhor para que Ele intervenha de uma maneira direta naquilo que nós temos necessidades. É isso aí. E talvez você pense, será que a Torre dos Gideões é tão bonita, é só lá na Lagoinha? Será que as outras igrejas também têm uma torre bonita assim? Então eu quero que você veja mais uma torre aqui em Belo Horizonte, a torre da Comunidade Cristã da Zona Sul. Então com vocês, a torre da Zona Sul, para que vocês possam conhecê-la. Vamos lá, assista comigo. Criado em 2001, o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor foi implantado há 7 anos na Comunidade Cristã da Zona Sul. A pastora Delfina explica como a visão chegou à igreja. Um dia eu estava chegando do trabalho na minha casa, estava a pastora Ângela falando sobre o curso, o Ministério 24 Horas Diante do Senhor. E nisso, quando ela anunciou o curso, eu corri, anotei o telefone na tela, ela terminou de falar, eu liguei para o Ministério. Aí eu me inscrevi, cheguei ao Ministério e pedi a Deus um pedacinho do manto dela. Ela falou que Deus tinha um manto todo para mim. E quando eu cheguei na terceira, ali fui fazendo aula, a terceira aula, eu comecei a chorar. Porque aquilo que eu estava bebendo, aquela fonte de água que eu estava bebendo, de aprender mais sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus, o que é adoração, eu queria que a minha congregação bebesse. E foi isso que aconteceu. Fui orar e depois fui a liderança da nossa congregação e lá foi permitido que o ministério fosse implantado na congregação. Atualmente, a comunidade já tem as torres de oração e adoração, onde revezam cerca de 300 gideões em intercessão 24 horas. Na torre de adoração, eu me dou ao mestre, eu me achegue a ele, eu coloco íntima com ele. Eu louvo, ele é digno de louvor. Na torre de oração, o que eu vou fazer? Eu vou clamar. Eu clamo a ele pelas misericórdias do país, de Israel, do mundo, de todos nós. A pastora Delfina explica que a adoração tem uma importância fundamental para a igreja. Porque quando eu adoro, certamente eu estou construindo a estrada para que ele volte breve. E nas torres de oração, todos os gideões intercedem por motivos comuns. Nós temos motivos específicos, como agora, nós estamos às vésperas da Copa. Então, nós oramos pela Copa, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelos estrangeiros que vão estar aqui conosco, para que nós passamos a eles que nós somos uma nação que cremos num Deus soberano e poderoso, cremos no Messias, que eles possam levar daqui uma boa impressão e para que o mal não se assole a nossa nação, principalmente nesse período. As torres de oração do Ministério já estão espalhadas nos 5 continentes e é delas que durante 24 horas, gideões de toda parte intercedem pelo mundo inteiro. Entre as atividades do seu trabalho e da vida pessoal, o consultor imobiliário reserva 1 hora diária para orar na torre desde que conheceu o ministério. Fiz o curso, achei, assim, aprendi muito, Deus abriu meus olhos espirituais,
por quanto eu estava morno dentro da igreja, e hoje eu consigo ver os perdidos que estão se perdendo e a gente às vezes sem fazer nada. E através da oração eu me propus a estar todo dia aqui na torre. Emocionado, ele explica que a compaixão deve ser a marca da igreja. A gente tem que buscar unir, tirar essa religiosidade, essa diferença de que é uma denominação ou outra. Nós somos um povo de Deus e temos que clamar pelos perdidos. Para o próximo é o que Jesus teve por nós. Se entregou, saiu da glória, se manifestou em carne e veio aqui para nos resgatar. Como que nós possamos ser salvos e ver os perdidos? Para aqueles que desejam cumprir a missão deixada por Jesus em alcançar os perdidos por meio da oração e adoração 24 horas, Delfina deixa o convite. Que a igreja realmente abre os olhos. Abre os olhos porque a vinda do Messias está próxima. E se nós não acordarmos para isso, Ele está esperando de nós, para este mover, para que algo de Deus aconteça, nós sejamos uma igreja adornada, a noiva adornada, limpa. Se ajunte a nós para que nós possamos formarmos um exército forte diante do Senhor. Porque um soldado sozinho não ganha a guerra. Então, meu convite, que venha todos vocês para este mover, para o Ministério 24 Horas. Ele não é o ministério da pastora Ângela, do pastor Paulo, de A ou de B. Ele é um ministério sem rosto. O rosto é o Messias. Quem aparece é o Messias, não tem um nome. É o Ministério 24 Horas diante do Senhor. Venha conosco para este exército. Aliste-se já. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí de mais uma torre. E nós temos tantos tipos de torre. Lá no alto do Himalaia é tão simples, apenas aqueles 4 troncozinhos com uma cobertura de folhas, mas ali sem janelas, sem portas, sem paredes. A torre lá no alto. Mas ali as orações sobem para o Senhor. Torres bem simples entre os índios, torres em igrejinhas bem simples nas favelas, nas outras nações, cada uma com sua característica, mas tendo estes elementos, tendo ali a Bíblia. E o principal de uma torre de oração, sabe qual é? É você. É a presença do intercessor e a presença de Deus. Essa é a coisa mais importante para orar. É o seu coração aberto para ouvir Deus, para falar com o Senhor, para estar diante dele.